Este curso tem por objetivo preparar o aluno para a prova de raciocínio lógico na maioria dos concursos, ao ensinar as matérias mais frequentes. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula sobre todos os conectivos lógicos. Olá, está animado para a aula de hoje? Aprendemos na aula passada sobre proposições e fomos introduzidos à tabela verdade. Hoje veremos todos os tipos de conectivos lógicos e nos encontraremos novamente com a tabela verdade. É um assunto um pouco mais longo que a da aula passada, então preste muita atenção. Conectivos lógicos são expressões lógicas que conectam proposições simples, obtendo assim proposições compostas. Lembrando que proposições simples são aquelas que são representadas de forma única, ou seja, elas vêm sozinhas. Enquanto as proposições compostas são duas ou mais proposições que vêm conectadas entre si em uma só sentença, elas são conectadas por conectivos. Vamos aprender os tipos? Conjunção. Quando uma proposição composta possui conectivo e, recebe o nome de conjunção. Simbolicamente, esse conectivo pode ser representado por isto. Por exemplo, Maria é paulista e José é carioca. Assim, podemos representar simbolicamente a proposição composta deste jeito, onde P é Maria é paulista e Q é José carioca. Fique ligado, uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Observe a frase novamente. A conjunção só será verdadeira se Maria for paulista e José for carioca. Se, por exemplo, Maria for gaúcha, a conjunção será falsa, mesmo se José for carioca. Essas conclusões podem ser resumidas em uma tabela chamada tabela verdade. Você se lembra dela? Vamos montar nossa tabela verdade juntos. Considere nossa frase novamente, onde P é Maria é paulista e Q é José é carioca. O primeiro passo é preencher a tabela com todos os resultados possíveis, como aprendemos na aula passada. Ou seja, como temos 4 linhas, teremos 2 verdadeiros e 2 falsos. Então dividimos na segunda proposição pela metade. Como temos 2 verdadeiros em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Como temos 2 falsos em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Agora nos resta criar a conjunção. Lembre-se que se uma proposição for falsa, a conjunção inteira será falsa. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então nossa conjunção será verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, então nossa conjunção será falsa. Se P é falso e Q é verdadeiro, então nossa conjunção será falsa. Se P é falso e Q é falso, então nossa conjunção será falsa. Para facilitar, pense em uma promessa. Imagine que você prometer a uma criança que lhe daria uma bicicleta e lhe daria um jogo de aniversário. Mas no dia você deu apenas um jogo. Por mais que você tenha dado o jogo, a promessa continha uma bicicleta. Então a promessa foi falsa. Se as proposições P e Q forem representadas em conjuntos, teremos um diagrama onde a conjunção P e Q será a intersecção do conjunto P com o conjunto Q. A parte escura representa a intersecção dos conjuntos, ou seja, quando temos P e Q ao mesmo tempo. Quando uma proposição composta possui o conectivo e, recebe o nome de conjunção.
verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Disjunção inclusiva. Também chamada de disjunção, é uma proposição composta em que as partes são unidas pelo conectivo ou. Esse conectivo é representado simbolicamente por isto, v. Por exemplo, Maria Paulista ou José Carioca. Assim, podemos representar simbolicamente a proposição composta deste jeito, onde P é Maria é paulista e Q é José é carioca. Fique ligado, uma disjunção será falsa somente quando todas as suas partes forem falsas. Imagine que para cozinhar um prato, você precisa de carne de frango ou carne de vaca. Se você tem somente carne de frango, é possível cozinhar esse prato? Sim. Se você tiver somente carne de vaca, é possível cozinhar esse prato? Sim, também. Mas e se você tiver somente carne de porco, é possível cozinhar esse prato? Não, pois você precisa de carne de frango ou carne de vaca. Pense agora, novamente, em uma promessa. Imagine que você prometer a uma criança que lhe daria uma bicicleta ou um jogo. Mas no dia, você deu apenas um jogo. Você cumpriu a promessa? Sim. Mas digamos que você tenha dado os dois. Você cumpriu a promessa? Sim, também. Desde que a criança ganhe pelo menos um dos presentes, a promessa será verdadeira, mesmo ela ganhando os dois. Vamos montar nossa tabela verdade juntos. Considere nossa questão sobre a carne, novamente, onde P é carne de frango e Q é carne de vaca. Lembrando que precisamos da carne de frango ou da carne de vaca para fazer a receita. O primeiro passo é preencher a tabela com todos os resultados possíveis, como fizemos agora há pouco. Então, como temos 4 linhas, teremos 2 verdadeiros e 2 falsos. Assim, dividimos na segunda proposição pela metade. Como temos 2 verdadeiros em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Como temos 2 falsos em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Agora nos resta criar a disjunção. Lembre-se que uma disjunção só será falsa se P e Q forem falsas. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então nossa disjunção será verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, então nossa disjunção será verdadeira. Se P é falso e Q é verdadeiro, então nossa disjunção será verdadeira. Se P é falso e Q é falso, então nossa disjunção será falsa. Se as proposições P e Q forem representadas em conjuntos, teremos um diagrama onde a disjunção P ou Q será a união do conjunto P com o conjunto Q. A parte escura representa a união dos conjuntos, ou seja, quando temos P ou Q. Uma disjunção será verdadeira somente quando todas as suas partes forem verdadeiras. Verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Disjunção exclusiva. Esse tipo de disjunção é bem parecido com a que acabamos de ver. Observe estas 2 sentenças. Na primeira, se a primeira parte for verdade, a segunda parte não precisa ser verdade.
Se a segunda parte for verdade, então a primeira não precisa ser verdade para que a disjunção seja verdadeira. Mas, na segunda proposição, se a primeira parte for verdade, então a segunda parte será falsa, e vice-versa. A diferença é pequena, mas é extremamente importante. A segunda sentença apresenta duas situações que são mutuamente excludentes. Este é o símbolo que designa uma disjunção exclusiva. É a presença dos dois conectivos, ou que determina a disjunção exclusiva. Fique ligado, disjunção exclusiva. Se uma sentença for verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Vamos montar nossa tabela verdade juntos. Considere nossa frase novamente, onde P é te darei uma bicicleta e Q é te darei um jogo. O primeiro passo é preencher a tabela com todos os resultados possíveis, como já aprendemos. Então, como temos 4 linhas, teremos 2 verdadeiros e 2 falsos. Assim dividimos na segunda proposição pela metade. Como temos 2 verdadeiros em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Como temos 2 falsos em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Agora nos resta criar a disjunção exclusiva. Lembre-se que uma disjunção exclusiva só será verdadeira se uma proposição for verdadeira e a outra falsa. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então nossa disjunção exclusiva será falsa. Se P é verdadeiro e Q é falso, então nossa disjunção exclusiva será verdadeira. Se P é falso e Q é verdadeiro, então nossa disjunção exclusiva será verdadeira. Se P é falso e Q é falso, então nossa disjunção exclusiva será falsa. Disjunção exclusiva. Se uma sentença for verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Condicional. Tome muito cuidado com esse tipo de conectivo. É o mais fácil de errar e o mais cobrado nos concursos. Quando uma proposição composta possui o conectivo se e depois o conectivo então, recebe o nome de condicional. Por exemplo, se Bianca nasceu no Rio de Janeiro, então ela é carioca. Assim, podemos representar simbolicamente a proposição composta deste jeito, onde P é se Bianca nasceu no Rio de Janeiro e Q é então ela é carioca. Fique ligado, uma proposição condicional só será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Peguemos a nossa frase novamente e reflita. Qual é a única maneira dessa proposição estar incorreta? Apenas se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Se Bianca nasceu no Rio de Janeiro, ela só pode ser carioca. Mas se disserem que ela não é carioca, então o conjunto será falso. Mas é importante saber que não é preciso que exista conexão de sentido entre o conteúdo das proposições. O que pode gerar confusão. Por exemplo, se o cachorro é um mamífero, então o Papa é argentino. Você deve se atentar apenas se a primeira parte da condicional é uma condição suficiente para a obtenção de um resultado necessário. Se a primeira parte ocorre, é obrigatório que ocorra a segunda parte. Mas se a primeira parte não ocorrer, a segunda parte é indiferente, ela pode ou não ocorrer. Se P ocorre, é obrigatório que Q ocorra para ser verdadeiro.
Mas se P não ocorre, Q pode ou não ocorrer para que seja verdadeiro é indiferente. Por exemplo, se dissermos que Beatriz ser advogada é condição suficiente para Felipe ser pobre, então podemos reescrever a sentença utilizando a condicional. Teremos a nossa frase igual a: se Beatriz for advogada, então Felipe é pobre. Mas se dissermos que Felipe ser pobre é condição suficiente para Beatriz ser advogada, teremos a nossa frase igual a: se Felipe for pobre, então Beatriz é advogada. Na sentença condicional se P, então Q, a proposição P recebe o nome de antecedente e a proposição Q recebe o nome de consequente. Sabendo que uma condição suficiente gera um resultado necessário, podemos montar nossa tabela verdade. Considere nossa primeira frase, onde P é: se Bianca nasceu no Rio de Janeiro, e Q é: então ela é carioca. O primeiro passo é preencher a tabela com todos os resultados possíveis, como já aprendemos. Então, como temos 4 linhas, teremos 2 verdadeiros e 2 falsos. Assim, dividimos na segunda proposição pela metade. Como temos 2 verdadeiros em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Como temos 2 falsos em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Agora nos resta criar a condicional. Lembre-se que ela só será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então nossa condicional será verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, então nossa condicional será falsa. Se P é falso e Q é verdadeiro, então nossa condicional será verdadeira. Se P é falso e Q é falso, então nossa condicional será verdadeira. Se as proposições P e Q forem representadas em conjuntos, teremos um diagrama onde a condicional se P então Q será a inclusão do conjunto P no conjunto Q. Ou seja, P está contido em Q. A parte escura representa a inclusão dos conjuntos. Uma proposição condicional só será falsa se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Bicondicional. Quando uma proposição composta possui o conectivo se e somente se, recebe o nome de bicondicional. O significado desse conectivo é o mesmo que fazer uma conjunção entre duas proposições condicionais. Por isso, o nome bicondicional. Por exemplo, Luana fica feliz se e somente se Rodrigo sorri. É o mesmo que Luana fica feliz somente se Rodrigo sorri, e Rodrigo sorri somente se Luana fica alegre. Assim podemos representar simbolicamente a proposição composta deste jeito, onde P é Luana fica feliz e Q é Rodrigo sorri. Fique ligado, uma bicondicional será verdadeira quando as duas partes forem verdadeiras ou quando as duas partes forem falsas. Peguemos nossa frase como exemplo. Se Luana fica feliz e Rodrigo sorri, então nossa bicondicional é verdadeira. Mas Luana não fica feliz e Rodrigo não sorri. Nossa bicondicional também será verdadeira. Ela só será falsa se uma das partes for verdadeira e a outra parte for falsa. Por exemplo, se Luana fica feliz, mas Rodrigo não sorri, a bicondicional é falsa. Então vamos montar nossa tabela verdade juntos. Considere nossa frase onde P é Luana fica feliz e Q é Rodrigo sorri.
O primeiro passo é preencher a tabela com todos os resultados possíveis, como sabemos. Então, como temos 4 linhas, teremos 2 verdadeiros e 2 falsos. Assim, dividimos na segunda proposição pela metade. Como temos 2 verdadeiros em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Como temos 2 falsos em P, teremos um verdadeiro e um falso em Q. Agora nos resta criar a bicondicional. Lembre-se que uma bicondicional só será verdadeira quando as duas partes forem verdadeiras ou falsas. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, então nossa bicondicional será verdadeira. Se P é verdadeiro e Q é falso, então nossa bicondicional será falsa. Se P é falso e Q é verdadeiro, então nossa bicondicional será falsa. Se P é falso e Q é falso, então nossa bicondicional será verdadeira. Se as proposições P e Q forem representadas em conjuntos, teremos um diagrama onde a bicondicional se P, então Q, se Q, então P. Teremos a igualdade dos conjuntos, ou seja, P será igual a Q. Uma bicondicional será verdadeira quando as duas partes forem verdadeiras ou quando as duas partes forem falsas. Verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Hoje aprendemos sobre todos os tipos de conectivos lógicos. Alguns são mais fáceis do que outros, então estude bem para fixar todos. Vejo você na próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.